fibra ótica. Aí nós temos aqui a internet via rádio. Aqui em Cruz das Almas e em outras cidades, a MMA foi uma das pioneiras aqui com esta tecnologia, onde existem torres que fazem a transmissão de sinal e repetição do sinal, né? Isso foi bastante utilizado no passado, quando as conexões ainda não eram via cabo. Então, se perdia muito o sinal, a internet caía muito, se degradava muito quando, em época de chuva, quando um repetidor se desligava, a parte que caía, ou seja, era uma loucura. E aí, dentro do processo evolutivo, né, temos essa fase da internet via rádio, nós passamos para a internet via cabo, os cabos par traçado. E qual a vantagem? Se tornou a internet mais ágil. E qual era a desvantagem? É que, como os cabos par traçado, ele tem uma limitação de distância. Então, para cada 100 metros, precisava de um amplificador de sinal, ou seja, o sinal da internet precisava ser amplificado até chegar no provedor. Muitas das vezes, um carro passava, quebrava o fio, e aí toda a rede se parava de funcionar porque era tudo interligado. E existia muita interferência desses cabos na época de verão mesmo, quando existia muita dilatação, porque os cabos ficavam muito quentes, isso degradava muito a velocidade, a performance da internet. E aí o que acontece? Mesmo, né, sendo cabo blindado, mas o sol ele interferia muito com ondas eletromagnéticas que degradavam muito a velocidade da internet. E aí nós temos agora a famosa fibra óptica, que é a bola da vez. Qual a vantagem de você trabalhar com fibra óptica? A fibra óptica é um dispositivo que trabalha com feixe de luz, ou seja, não é um cabo, porém a comunicação é por meio de luz. E isso faz com que a velocidade que seja transitada dentro da fibra óptica seja extremamente rápida. Então, a maioria dos provedores hoje trabalha com fibra óptica. Por que fibra óptica? Para poder essa transmissão ser veloz e não haver tanta interferência, né, externa do sinal. E além de tudo, existe a compensação, pessoal, do custo-benefício. A fibra ótica ela barateou muito de uns anos para cá, porque fibra ótica era muito caro. E com a popularização da utilização, esse custo por metro reduziu muito, fazendo com que muitas pessoas tivessem acesso. Aí nós temos a internet via satélite, que é um método ainda muito utilizado em áreas onde não tem cobertura por meio de cabo, né? Isso utiliza muito em escolas das zonas rurais, fazendas e comunicação de centros que não tem ainda essa interligação via cabo. Então o satélite é um dispositivo que fica no espaço, onde ele se comunica com o equipamento, com a antena que vai estar instalada no local, e vai existir a decodificação do sinal para que seja realizada a comunicação do serviço de internet. E aí, vamos falar um pouco da internet no Brasil. A partir de 1988, chegava a famosa internet no Brasil. A internet do Brasil chegou por meio do Ministério da Ciência e Tecnologia, que criou a RNP, que é a Rede Nacional de Pesquisa, que é onde disponibilizava o serviço para todo o país. Já no final de 1994, né, onde as empresas de telecomunicação que era controlada pelo serviço público foram privatizadas. E qual a vantagem disso? É que as empresas passaram a concorrer entre si
aonde quem tivesse o melhor serviço, né, tinha a maior quantidade de clientes. E aí a internet começou a se popularizar. Antes, até meados de 1990, a internet ainda era só para empresas. Residências era só quem tinha muito dinheiro para poder contratar o serviço, que era muito caro. E aí, nós vimos um pouco da internet no Brasil. Vocês podem aprofundar mais pesquisando na internet sobre todos esses aspectos de popularização da internet no Brasil. E vamos entrar agora na questão dos serviços. Então, sob do ponto de vista físico, a internet é uma conexão entre redes para usuários. E ela aparece como um grupo de serviços disponível para a troca de informações entre computadores ou indivíduos conectados à internet. Ou seja, a internet ela tem serviços. E vocês, como técnicos de informática, precisam conhecer os serviços que a internet disponibiliza para os usuários. E aí eu falar muito o correio eletrônico, ou seja, o famoso e-mail. Todo mundo tem e-mail hoje. Todas as pessoas que têm smartphone têm um e-mail associado à conta. Então, mesmo que vocês desconheçam, você tem um e-mail, porque o serviço de validação do sistema de smartphone só ocorre mediante uma conta de e-mail. Por que foi feito isso? Porque com o processo evolutivo da internet e a popularização, existem os chamados crimes virtuais, que têm aumentado de forma significativa, né, onde as pessoas, esses criminosos roubam senha, invadem sistema para desviar dinheiro, fazer compra em nome de terceiros, entre outros. Então, por isso que foi criada essa vinculação. O FTP é um protocolo voltado apenas para transferir arquivos de servidores de internet. Isso é muito comum quando nós criamos um repositório, ou seja, um local para armazenar arquivos e queremos que esses arquivos sejam disponibilizados para outras pessoas. E o famoso www, que é o protocolo no qual nós navegamos e pesquisamos informações na grande rede. Além do chat, que hoje é muito comum, antigamente eram os chats que eram disponibilizados em sites, e hoje é muito comum os chats do WhatsApp, Telegram, Facebook, Instagram, entre outras plataformas. E as famosas redes sociais, que são serviços bastante disseminados, que além de pessoas físicas, pessoas jurídicas utilizam desses serviços para disseminar a sua atividade, fazer promoção de serviço e fazer comunicação entre os seus clientes. Correio eletrônico, aí nós temos alguns serviços mais famosos, que é o Outlook, o Yahoo e o Gmail. Né? Existe outros serviços de e-mail, eu citei apenas esses três porque é o que é mais comum entre nós usuários. Nós temos o FTP, que é, como eu falei, é a transferência de arquivo de um servidor para o usuário. Se eu quero baixar, por exemplo, um arquivo, eu quero trazer um arquivo, um app para acesso a banco. Onde é que vai estar esse arquivo? Vai estar em um servidor no qual eu vou baixar esse arquivo para o meu dispositivo e vou utilizar aquele arquivo dentro do meu dispositivo. É um serviço muito comum, utilizado tanto por empresa quanto por pessoa física. Nós temos aqui o chat, que hoje é a forma que nós utilizamos para entrar em contato com serviços de empresas, de banco. E hoje, com a inteligência artificial, muitas das vezes nós se comunicamos diretamente com a máquina, porque a máquina ela vai se adquirindo a sua memória virtual através da conversação com os usuários. Então, o chat é algo real, que a cada ano ele vai sendo aperfeiçoado, e com o passar do tempo, aquele serviço que era utilizado por pessoas em grandes centros de teleatendimento vai sumir. Apenas máquinas vai ficar encarregado de fazer essa atividade.
As redes sociais, essas famosas redes sociais, né? Que nós temos diversas redes. Nós temos o Instagram, o Facebook, o Twitter, o YouTube, o LinkedIn, o WhatsApp, entre o Pinterest, entre outros. É a bola da vez. Lá na frente pode existir outros serviços, poderão. Mas hoje o que predomina, né, na internet são as redes. As redes elas se vêm utilizadas, né, nas campanhas políticas devido à pandemia. Foi uma plataforma que fez com que os candidatos expusessem suas plataformas de governo. É, a, a as redes sociais é a forma que muitas empresas vêm utilizando para expor os seus produtos, vender, colocar seu catálogo de produto. As redes sociais é a forma de eu me colocar como profissional, vender a minha imagem para a empresa, vender meu currículo. Tudo isso por meio da internet. E aí nós finalizamos. Eu tenho um link aqui sobre a história da internet e um vídeo sobre do professor Gustavo Guanabara sobre a internet. E aí nós finalizamos nossa aula de hoje. Assistam esse vídeo e muito obrigado.